Bom, Bom, gente, já vamos avisar para quem chegou agora que eu estou em Lins, que a conexão estava testada. Não adianta essas coisas, né? Estou em Lins e não está funcionando direito, mas a gente ia conversar, era isso que você ia falando, né, Francisco? Vamos conversar justamente sobre pausas. Gente, vocês pausaram? Pausaram no Ano Novo, pausaram no Carnaval. Como que foi isso, hein? Vocês deram uma descansada ou vocês estão no batidão? nossa, eu vou te dizer que faz muito bem para a saúde, viu? Fazer pausas. Então, antes Nossa, da como gente marcar é essa bom para a live, a gente cabeça, né? foi olhar no canal, a gente já fez dois vídeos inteiros em defesa das pausas. Porque, gente, eu tive que ficar pedindo desculpa para tanta gente que eu tinha emendado o carnaval, quinta e sexta, sabe? Aí eu falei, gente do céu. A Carla, oi Carla, você tá no batidão? Vamos fazer merchan da Carla. Gente, eu acho que vocês têm que ir na de lá do pão, na Rua Harmonia, que é o melhor pão do planeta. E a Carla no batidão não para. Mas enfim, a gente fez dois vídeos para defender o direito, a necessidade das pessoas de parar, gente. Vocês pensam o seguinte, nem sempre foi assim. E uma das coisas muito legais da gente conhecer é que essa nossa relação com o tempo, ela foi vindo por conta das invenções que a gente foi inventando. Francisco, você lembra dessa história? Você sabe contar essa história? Eu gosto também daquela. Ai, já tá pensando em outra coisa, falar da dromologia. Gente, vocês precisam entender a dromologia. Mas fala primeiro das invenções. Oi, Bel, bem-vinda. Ah, não, esse é um pensamento muito legal que a gente compartilhava com os colegas na faculdade, né? E, e a gente estudava muito esse tema. E isso, não me engano, é o Latour que fala, né, sobre essa história, e a gente também pensava um pouco sobre a importância das pausas, né? Mas a gente hoje ficou muito tão construído pela técnica, né? É interessante isso, a gente vai se formando e se moldando um pouco junto com a técnica. O que eu estou dizendo, né? Essa coisa de você chegar num lugar que você marcou para encontrar um amigo, marcou às 7 horas da noite, chega no bar, senta, das 5 para 7 você começa a ficar ansioso. Né? Das 7 horas você começa a querer mandar mensagem para saber onde que está a pessoa. E a pessoa do outro lado também muitas vezes fica, olha, estou em tal lugar, vou chegar, né? Atrasou 5 minutos. Você E tá eu me lembro quando era velho, criança, Francisco? não tinha isso, não tinha celular, não tinha. Ah, Ah, você tá eu tô poderoso. conservado. A Gente, balança você na disse que eu tô idade mais novo do que eu tô. Gente, vocês eram da turma que, assim, da idade, que quando marcava e desencontrava, não tinha o que fazer. Tipo assim, de repente até você tinha uma ficha de um orelhão que você ia achar para tentar ligar, mas você fala, vamos ligar para casa da pessoa, por quê? Ela não vai estar em casa, né? Era outro momento da nossa vida. E eu acho que, em certo sentido, apesar que dava uma angústia, você falou, meu, cadê a pessoa que não apareceu? Tinha uma liberdade, né? Porque eu acho que essa coisa de tô chegando, 5 minutos, atrasei, papapá, nossa, dá um aperto, né? Pois é, e a gente vai se acostumando com isso, né? Vai começando a ficar natural, normal. É isso que eu tô falando, como que a gente não se dá conta, mas a técnica vai transformando a gente vai transformando a técnica, né? A gente cria um aparelho que agora a gente tem como falar com a pessoa, a gente tem o horário marcado aqui no pulso, né? Nessa época que a gente está falando antes dos celulares, a gente usava muito relógio de pulso. Agora está voltando, né? Porque agora o relógio de pulso virou um computador com satélite, bússola, giroscópio, tem Eu nem tudo sei o que é um dentro do giroscópio, negócio. Francisco. Mas naquela época era só o Ah, relógio, entendi, era né? uma piadinha. Eu falei, Eu nossa, eu também nem não, sabia que
que eu aparelho é estou um falando assim giroscópio? dessas Sabe qual geringonças celular que tem tem aqui. giroscópio? Giroscópio pode ser, por exemplo, eu vou girar o giroscópio, ó. Né? Tem um negócio aqui que Você roda acha que aqui, fica serve girando aqui assim. giroscópio? É café Giroscópio mesmo? aí. Eu vou Tudo girar o isso? copo aqui, a xícara de Ou é café. Sprite? Hein, É, Felipe? O que você acha, Felipe? cara, não, hoje eu tomei vacina, então eu tô tomando café, porque deu um sono. Eu tenho uma história para contar dessa coisa da vacina. Mas antes, a gente tinha que confiar no tempo, assim, era uma coisa meio, né? A pessoa não apareceu, tinha que esperar. Essa coisa quase muito louca, você ficava esperando, sem saber, né? E isso porque a gente já tinha esse mecanismo, esse instrumento de medição do tempo no relógio, né, de quartzo, relógios de quartzo digitais que marcavam com muita precisão, mas tinha ainda aquela desculpa assim, ah, não, é que meu relógio está atrasado, né? É que tá 3 minutos atrasado, porque acontecia do relógio atrasar 3 minutos, 5 minutos, e aí tinha essa desculpa aí. Chegou alguém aqui. É, Hoje em dia o relógio é atualizado na internet, então você não perdeu essa desculpa, né? Eu já Agora, tinha nascido antigamente, ou voltar não? muito no tempo, né? Muito antes do nosso tempo, quando Nossa, nossa. a Consuelo é Que chique. imemorial, ela é eterna, ela estava aí desde todos os tempos, Ah, tá bom. né? Mas a pessoa que habita esse corpo não, assim, muito, muito antes, né? Quando, sei lá, as pessoas mediam com um relógio de sol, né? Então você já viu um relógio de sol, né? Você sabe ali assim, tá entre 11 da manhã e 11h45, aquela sombra assim meio atravessada que você não sabe muito bem, mas você sabe que é por volta de 11 da manhã você marcava com alguém, a gente se encontra meio-dia. A pessoa tinha assim uma noção pelo movimento do sol, pelo relógio de sol, chegava entre 11h15, Cada meio-dia um e quarenta e pegava cinco aquele e era relojão seu, pontual, porque assim, o sol né? estava em cima, né? Então, Para comparar. mas, mas tinham nas praças os relógios de sol, né? Que aí você chegava lá, bom, tá aqui quase meio-dia, meio-dia e pouco, né? É mais ou menos uma marcação assim. O relógio de pêndulo também, ele trouxe uma precisão muito grande, mas ele também atrasava muito, muito mais do que o relógio de quartzo, né? E as técnicas elas foram mudando e a nossa relação um com o outro também foi mudando, porque hoje a gente cobra o colega, assim, como que você me deixa esperando 6 minutos? Eu tenho muito tempo, muita coisa para fazer e a gente acredita nisso, né? Quando antigamente era isso, assim, meio-dia, o cara podia atrasar 40 minutos que ele estava pontual, porque é mais ou menos isso aí, né, que você consegue medir e Mas você a gente nem se coloca no mundo consegue. de um outro Eu acho jeito, que assim, o que me dá né? assim, um pouco de Então, nervoso com essas histórias é a gente não perceber que está sendo moldado pela máquina. Porque vamos deixar claro, não queremos que a tecnologia estacione. Digamos que ela traz coisas. né, vou Exato, comprar o né? meu Vou carregar o relógio meu de sol nenê da nas Apple, costas para né, saber relógio como é que é. 9 de Oi, sol. Tom, bem-vindo! Chegamos! Que bom! É isso, a tecnologia tem seu papel, mas o quanto ela molda a gente, e no caso dessa do tempo, gente, o quanto ela faz a gente perder a capacidade de esperar, de pausar, é muito forte. E eu senti muito isso nessa nossa pausa, porque eu falei, gente, eu tenho que ficar pedindo desculpas aqui, que eu emendei o carnaval. Eu falei, nossa, faz mais de 10 anos seguramente que eu não emendo um carnaval, né? Então, não tem valor a pausa. Não, e a gente, vamos combinar, né? Depois de uma pandemia, devia ser um decreto federal, assim, É... todo mundo Mas a devia gente ter não sido dá obrigado a valor, emendar o gente, para esse carnaval. momento de prazer. A gente não. Fala, Nossa, fala. aliás, espera aí.
Desculpa te cortar, porque saiu o resultado da Ah, pesquisa sobre dias úteis, sim. 4 dias úteis por semana, que foi feita no Reino Unido com empresas de vários lugares do planeta e tal, e foi um sucesso, né? Porque não diminuiu a produtividade, mas reduziu a chance de uma Ai, pessoa ter gente, burnout, as queixas de 80%. burnout, em quase Então, assim, a gente 80%. podia trabalhar bem, mas 70, qualquer coisa acima de É 50 quase, já era é muita coisa 70 e para pouco, reduzir eu o não lembro burnout. bem do Agora número, pensa, né? Mas gente. é muita coisa. Qual era a solução? Imagina, De medicar toda essa pausa, gente né? ou deixar Então, elas quando é que esse terem estudo do um Reino dia a Unido mais por chegará a semana? todos os lugares do planeta? E a gente não É, confia nisso, e a gente acha que não dá para parar. E eu acho assim, isso no macro, né? Você deu uma notícia bem macro, assim, que impactaria demais o nosso jeito de trabalhar se a gente entendesse ou, né, seguisse estudos como esse. Mas no micro, me angustia essa incapacidade de espera mesmo, essa tranquilidade do atraso, essa coisa de esperar o tempo passar. Ah, eu vou contar uma história da nossa pausa. A gente foi, gente, para um lugar de cachoeira. Aí era o seguinte, acordava, tomava um cafezinho, a gente estava com os amigos, saía para cachoeira, tudo sem horário, tudo tranquilo. Aí chegava 4h30, 5 horas, a gente voltava para a pousada. E eu, na correria para sair do carnaval, que se prepara, papapá, eu não levei um livro, que é uma coisa que eu nem me lembro a última vez que eu saí de uma viagem sem um livro. Então, eu chegava na pousada às 5 da tarde, eu não tinha nada a fazer. Nada. Tinha piscina, tinha as crianças para brincar. Mas eu sentava na cadeira e falava assim, eu não tenho nada a fazer, eu posso ficar aqui sem fazer nada. E aquilo me deu uma angústia. Do tipo assim, acho que eu preciso aproveitar o tempo. Só que eu pego o computador. Lógico, eu não. Né? Mas me veio, eu percebi dentro de mim a dificuldade de ficar sentado, o tal Ah, o Domênico, né, gente? O Domênico De Masi, o primeiro que veio. Que foi falar, cara, você precisa fazer ócio nada, você precisa fazer nada. criativo. O grande, eu Cara, sentei, sabe você ficava que eu não dormindo percebi ali. isso? Eu Porque não eu, tinha eu nem dormia você para nessa hora. Eu conversar. sentava na Então, beira da você piscina, na apagava, as crianças estavam espreguiçadeira e lavando as dormia, coisas dele. apagava. Raquel tinha levado o seu crochê para fazer. Falei, poxa, eu não trouxe um livro, não trouxe um crochê. E aí eu falei, não, senta aí, fica observando. Tava lindo tudo, né? Mas que dificuldade dentro de mim dessa pausa completa que a gente se deu, né? Enfim, nesse episódio a gente falou muito disso, que a tecnologia vai exigindo, vai cobrando e dentro da gente vai tendo uma estrutura que não sabe mais parar, né? Gente, tanta gente linda entrou assim, pessoas que também eu não conheço, Karina, Emily, bem-vindos, bem-vindas, Bruna, Trua, Nani, que delícia, viu? Obrigada pela companhia. A gente hoje resolveu falar sobre pausa, que a gente fez uma mega pausa, tanto com as lives, com o canal, para descansar, né? E a gente estava falando da dificuldade de pausar no mundo de hoje, da dificuldade da gente valorizar a pausa. É importante lembrar que a gente já está trabalhando. Oh, desculpa, a gente já está trabalhando na, nos vídeos do canal, né? Em breve É teremos vídeos, não vai que a ser gente já na pausou próxima mesmo, terça, gente. Não ficou provavelmente aproveitando a na pausa para outra, escrever mas a roteiro, não, gente mas está vai animado chegar. aqui Ó, trabalhando. chegou o Dr. Pink dos narizes do Quinzo de Laje, Santa Catarina. Bem-vindo! Que demais! E ó, o Felipe, ele fez um comentário um pouco antes, que é o seguinte: isso me faz pensar na relação entre gerações. Uma geração atual recebe uma cobrança que na geração anterior. Acho que está tocando aí o negócio de casa, viu, Francisco? Eu estou em Lins, gente, fazendo live de Lins, no interior de São Paulo. Uma É, geração sim. atual recebe uma cobrança que na geração anterior era diferente. Exatamente. Isso também conta, porque né, agora a gente está mais pilhada, a gente tem essa coisa do não vou, atrasou um minuto, eu já estou passando. Onde você está? Você chegou, né? Onde você está? Eu não posso atender, tá? Mas se quiser atender, eu fico aqui falando um alô pra galera, tá? Se for preciso. Não, não tem, a É gente não pediu engano. nada, não tem, assim, Oi, deve ser alguma encomenda que Oi, chegou, daqui a Lupa, pouco eu ligo lá embaixo, chegou, tudo desculpa. bem? Oi,
Oi, Cris, bem-vindos, bem-vindas. Jovita Cusete. Não tô enxergando aqui direito, gente. Vim pra ali sem meu óculos. Jovita Cupertino, bem-vinda, Jovita, que Jovita delícia. Cupertino. Então, mas aí, vamos pensar assim, onde que a gente vai parar? Então, você contou lá no começo da história, o relógio de sol. O relógio de sol dava menos ansiedade se tivesse que ficar esperando. Aí vai evoluindo a tecnologia, a gente vai enlouquecendo, a gente vai ficando ansioso, a gente não sabe mais esperar. Mas onde a gente vai parar? Você tem aquela Você quer ansiedade de saber se assim, eu tem que tenho postar hoje, tem que fazer pouca, alguma né? coisa, Porque eu tem que tenho produzir alguma muita coisa, desse sabe? negócio, Tem, né? tem Muita muitas. mesmo. Tem que responder os e-mails, tem que Então, responder as mensagens mas de aí, WhatsApp, isso aí me faz né? As lembrar dessa demandas história que, assim, assim além da tecnologia mudar incessantes, né? a gente perder, não perceber que a gente está respondendo a uma tecnologia, tem essa questão que a gente não está respondendo mais aos nossos tempos. E, gente, depois que eu tive filho, eu comecei a perceber o quanto, quando a gente é criança, até porque a gente é criança e não pode fazer mais nada, a gente respeita os tempos. Respeito, eu quero dizer o seguinte: uma criança, quando precisa dormir, ela apaga. A gente, quando precisa dormir, você fala, eu preciso dormir, mas eu preciso aproveitar essa última hora do dia para trabalhar, porque amanhã eu tenho que entregar não sei o quê. Então, a criança paga. A criança precisa comer, ela começa a chorar porque ela precisa comer. Você precisa comer, você precisa parar, mas você ainda está terminando o seu relatório. E você estica o seu limite. E daí, com o meu filho, eu comecei a perceber assim, gente, eu não respeito nenhum dos limites do meu corpo. Francisco, acho que você vai ter que atender. Tá rolando alguma coisa. Eu espero que não seja eu que tenha marcado algo com Eu vou alguém, atender lá que justo no tá. dia que eu tô em Lins. Seria o fim da picada. Deus do céu, será que eu marquei hoje com alguém ali? Tomara que não. Enfim, gente, eu estava pensando nisso, no tempo orgânico. Então, esse tempo em que você precisa dormir e você para e dorme. Eu vou contar um negócio aqui para vocês. Eu saí cedíssimo de São Paulo para vir para Lins. Aí, cheguei aqui mais ou menos na hora do almoço, é longe. Aí fui almoçar. Aí comi, não comi pesado nem nada, mas depois do almoço, o que eu precisava? Eu precisava dormir. E hoje eu pude atender ao tempo orgânico do meu corpo. Eu cheguei no hotel de volta do almoço e pá, meia hora eu sonhei. Eu sonhei, eu fico tão feliz, porque é raríssimo poder fazer isso, respeitar esse tempo orgânico. Às vezes, é o tempo orgânico de uma coisa besta, assim, eu tô com sede e eu não dou um segundo para ir tomar um copo d'água, porque eu tô fazendo um negócio. Ou tô com vontade de fazer xixi, mas espera, já tô terminando, já vou no banheiro. É muito impressionante isso. Vocês fazem isso também? Oi, Ana Paula, a avó da criança mais fofa do mundo. Francisco, estou aqui na porta. Abre. Para, Riton! Quem era, Francisco? Quem era na porta? Dá para falar? É o Riton? Tá preocupado agora? Eram as, cri- eram, Beijo. eram as Ufa, crianças aqui do pensei que o prédio Riton chamando para estava jogar bola aí. o Bender. Gente, minha tia entrou. Oi, tia, que A bom gente te ia jogar ver bola. também. A minha tia, por exemplo, é uma pessoa muito boa de respeitar tempos orgânicos. Ela mora no sítio, tem uma tranquilidade, tem passarinhos. Saudade de você também, Ana. E a gente escolheu o tema de hoje, viu? Fala, fala. Vou pegar uma água aqui, pode falar, tá aqui do meu lado a água. Mas sabe de uma coisa que. Mas sabe uma coisa que foi muito boa nessa pausa? Foi isso, assim, a gente teve oportunidades, momentos da gente poder seguir o tempo hum, orgânico, natural, né? Então, teve uma semana que a gente passou na praia que a gente olhava para o céu e falava: o que que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver se está sol, deixa eu ver se dá para ir para a praia, deixa eu ver se a gente vai fazer outra coisa. E o dia ele ia acontecendo assim, até a hora que É, dava fome. A hora de comer não era a hora do almoço, era a hora da fome, né? Então, é, isso foi acontecendo e isso foi muito organizador, assim, foi muito bom para são coisas que não dá para a gente tangenciar, né? São coisas dentro da gente que se conectam, que se organizam, né? E agora nessa viagem do Carnaval teve o
tempo dos encontros com as pessoas que a gente gosta, né, também. E eu voltei para São Paulo para o trabalho sentindo que eu estava alimentado, né, assim, de contato, de conexão, né, de ver as pessoas. Tem uma coisa da materialidade do outro que a gente precisa, Ai, né? nem Essa me coisa fala, eu tô virtual, devendo ela encontro vai com até um 90% das certo pessoas que ponto, entraram né? nessa Mas live. você precisa ver o Assim, outro. saudade master, assim. Ver, nossa, da minha tia, Ana Paula, do Riton. A gente tem coisa. Ai, marcado com todo mundo, né? Mas, ó, então, a gente até Podia falou marcar isso, em final uma do ano vez num lugar só passado, com vamos todo mundo de combinar uma esse vez só, negócio. A gente né? só precisa se organizar porque eu esqueci. Que a gente pode anunciar isso para logo. Quem quiser vai e a gente se vê ao vivo e a cores. Faz a live do restaurante uma bagunça no bar. Mas, ó, eu quero contar uma coisa para vocês. O Francisco está falando assim, ó. Ah, vem para Floripa! Fazer outra pausa. Bel, acho que agora foi pausa demais. Não dá, entendeu? Chega uma hora que a gente tem que pagar os boletos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu também voltei muito nutrida dessa viagem, dos encontros, das pausas. Mas aí eu cheguei em São Paulo, segunda-feira, eu comecei assim, tipo num batidão, assim, numa pilha, eu assim, eu virei uma chave e eu fiquei louca. Eu tenho que resolver agora tudo o que eu não resolvi nessas pausas. E hoje eu tenho que produzir, e eu tenho que ser eficiente, e eu tenho que correr atrás de tudo. Eu sei que ontem à noite, que foi quarta, o Francisco sentou comigo e falou, cara, você tá maluca? Entendeu? E eu nem percebi, tá, gente? Eu fui só assim, tá. Mas eu vivo com essa pessoa aí que tá na tela. Ele falou assim, para que você deletou o que a gente viveu, assim, você foi para outro lugar. Aí eu falei, é verdade. Não falei assim, tá, gente? Foi uma DR longa. Não, você está falando agora, assim, todos estamos tendo essa notícia aqui, pessoal, atenção, break news, plantão, notícia Então, chegando foi tudo fresquinha aqui. isso, sabe? Consuelo, como Porque foi é essa difícil experiência para mesmo, o que você? tá marcado ou que tá encaixotado, né? Encaixota a gente. Como é difícil desencaixotar. Mas é isso que a gente estava falando, como que a técnica, o meio, é, as coisas, elas vão Uhum. moldando a gente vai construindo essas coisas e elas vão transformando a gente, né? E eu acho que vale para a nossa vida cotidiana também, né? Como que a gente monta os nossos programas e depois como que a gente se torna escravo desses programas. E a gente vai se transformando em outras pessoas que atendem aos programas, às agendas, né? Aos projetos. E a gente não pode esquecer de manter essa conexão com esse nosso lado orgânico, Mas tá humano, muito né? Que encontra, difícil. que ri, que Tá muito chora, difícil, porque olha, a que tá com pressão o de se fazer outro essas e coisas, que olha que no vai olho. produzir, parece que tá todo mundo, inclusive, produzindo loucamente, fazendo loucamente. Então, isso que você falou aquela hora, ai, não postei, não, é uma pressão pro caminho contrário, né, gente? E é uma pressão que eu acho que enlouquece a gente. Hoje, hoje eu fiquei aqui assim, vou postar, vou ver as coisas Ah, ou você vou também tirou sua descansar um pouquinho antes da sonequinha. live. Gente, a gente E é fui tão fã de descansar. soneca, vocês não têm E teve essa ideia. coisa da. Ah, só Ó, precisa justificar a porque soneca, eu podia. tomei vacina hoje. Precisa, desculpa, tá? Mundo, capital. Eu tomei uma Uia! vacina, precisei descansar hoje. Tomei 3 vacinas hoje. Ô, gente, a gente mora do lado do posto de É, saúde, virei o tá? louco da E vacina. tá virando uma moda, assim, vacinar de tudo. E passar lá e falar, daí, ó, tá aqui meu cartão do SUS. Me vacina. O braço já parou de doer, manda outra, né? Não, mas foi. Tô botando as vacinas em dia, né? Porque a gente teve a pandemia e teve toda essa conversa sobre vacina. Acho que teve um cuidado, um olhar para isso. E aí eu fui ver minhas vacinas e vi que eu estava atrasado com várias, né? E como é importante a gente se vacinar quando a gente pensa no coletivo e nessas doenças que circulam e que contaminam pessoas, pessoas que a gente ama e a gente mesmo. Então, saber que vacinar é uma forma da gente cuidar do próximo e da gente
é uma coisa que eu fiquei Que pensando não nisso e fui precisa. botar minhas vacinas em dia. Estou tomando até vacinas que não estão nas obrigatórias, né? Ai, Não, ai. é porque eu tive dengue, eu estou tomando vacina para dengue e, e vou tomar também a vacina da herpes zoster. Mas teve uma história muito interessante sobre comunicação. A gente começou a falar de relação. E hoje, nessa coisa da vacinação, teve uma história muito interessante que eu queria contar. Como as relações podem ser complexas, né? E como é difícil a gente achar as chaves para poder entender o que está acontecendo muitas vezes. E eu levei um tempo hoje para entender uma situação. Porque essa já é a segunda dose da vacina dupla para adulto e de uma vacina de hepatite B. E eu tinha ido para tomar a primeira dose em janeiro, não tinha nenhum grupo sendo vacinado para Covid, então o posto estava como normalmente ele é, vazio, sem fila. Você chega é atendido imediatamente, um bom atendimento, e já está ali a pessoa com a vacina. As pessoas te explicam o processo todo, né, de cadastro, tem toda uma burocracia que você tem que seguir para entender como que a população é vacinada, enfim, essas coisas que precisam ser feitas de burocracia. E aí eu ganhei no primeiro dia esse cartãozinho aqui, que é meu cartão de vacinação. Está escrito aqui o que eu estou tomando e quando que eu tenho que voltar. Então hoje eu volto, eu levo esse cartãozinho, chego lá na entrada do posto e tinha uma fila enorme. Por quê? Porque os idosos estão se vacinando, tomando vacina bivalente para Covid. Então eu entrei na fila das vacinas, é a mesma vacina, mesma fila, Você não e, e, engana e ninguém com esse fui para cabelo chegar lá na branco, frente, Francisco. onde tinha o segurança do posto, e falar assim: olha, eu, ele falou, você não tem 75 anos? Nunca. E eu agradeci, mas expliquei, eu estou vindo tomar outra vacina. E aí ele solta a seguinte frase: você trouxe o cartão? Eu falei, tá aqui. E o que Então aconteceu? pode entrar na primeira porta lá, eles vão te dar as suas vacinas. Eu entro nessa Eu entro na primeira porta e a moça pergunta: você trouxe a carteira com o número do SUS? Eu falei: hã? Eu já nem lembrava mais do número do SUS. E aí eu falei: eu trouxe esse daqui. Dei para ela, ela olhou para mim assim, seu estúpido, eu preciso, né? Ela não falou Ela isso, claro, olhou com ar de mas eu senti superioridade e assim que falou assim: ai, tinha que inferno. um Posto cheio, julgamento no olhar lotado, dela e a pessoa não trouxe o número do e falou: eu SUS. preciso do número. Essa fila enorme e você não está com o número na mão, né? Todo mundo aqui cobrando a gente, buzinando a gente, você vem tomar uma vacina, não tem nada a ver com a história e ainda nem traz o número. Eu li tudo isso passando assim num letreiro, ela ficou quieta olhando para mim. O cara que aplica a vacina também ficou me olhando torto. E eu falei, aí peguei, lembrei do celular, abri o Conecta SUS e comecei a procurar e eu lembrar a senha do SUS para entrar. Essa coisa, ela achou o meu cadastro, viu tudo lá e no fim aplicou. E aí eu falei assim, poxa, mas se tivesse uma plaquinha igual no aeroporto, assim, chegue com seu documento e passaporte aberto no visto, né? Você já chegava. E aí eu pensei, falei isso, falei assim, poxa, podia ter lá, assim, entre com seu número em mãos. E eu falei assim, não, mas espera aí, tem. O guarda perguntou para mim, você tá com seu cartão? Eu mostrei esse para ele, ele mandou eu entrar. Mas ele não olhou, não conferiu, ele falou Foi cartão, não falou número. você, E eu foi fiquei o pensando, guarda, quem foi errou? a moça, Onde que está o foi o erro cara que da aplicou a comunicação? Porque todo vacina. mundo comunicou certo. Todo mundo fez certinho. Ele cobrou do jeito que devem ter passado a informação para ele, que eu tivesse com um cartão. Ela cobrou o número, que é ela que conhece o sistema. Eu entreguei o cartão, que não era o cartão que tem o número que ela precisava, o cartão que só tem o registro da vacina. Enfim, estava todo mundo certo. Eu estava certo de entregar o cartão, porque eu mostrei para o cara, ele deixou passar. E assim a gente trabalha junto, nós, as pessoas, nas empresas, seres humanos, e muitas vezes está todo mundo certo. E a coisa dá muito errado, né? E a gente, eu fico pensando nisso, como que a gente fica chateado um com o outro, quando Quem é é aquele inerente à jornalista que comunicação você fala de vez em quando, que ele essa, fala, se a gente essa, conseguisse se comunicar, é um essa milagre? Como polissemia, que era essa. isso, essa frase?
Não, ele fala assim, você fala, é o Lacan, né, que fala muito sobre isso, e ele diz assim, você sabe o que você falou, mas você não sabe o que o outro ouviu, né? Ó, Então, a Luciene está dizendo o seguinte: o enfim, erro está na a ineficiência do comunicação é um sistema, milagre, pois que né? já foi registrado pelo seu CPF, não precisava pedir nada para você. Mas aí tá todo mundo, né, nesse giro de qual que cada um tem que fazer. Exato, e essa é a dificuldade. Alfredo Rinocchio, temos convidados diretamente de México. Bem-vindo! Que delícia, Alfredo! Tamo aí, já já estaremos juntos, se Deus quiser. Outra pausa. Mas calma, gente, é daqui a pouco. Ah, que Ai, ai, ai. legal. Outra pausa. Mas eu acho que pausas são coisas muito boas que a gente tem que ter na vida, assim. E eu acho que as pausas ajudam a gente a se conectar de outras maneiras também. Porque a comunicação vai falhar, né? É, esse exemplo do posto é um exemplo trivial, assim, tem coisas tão complexas, coisas tão corridas, momentos tão que a gente interpreta toda aquela coisa de você mandar uma mensagem no WhatsApp e a pessoa do outro lado ficar muito brava porque você está gritando com ela ou está sendo grossa com ela, e aí você lê a mensagem do jeito que você pensou, é uma fofura, né? Outro dia eu vi um meme e a pessoa diz assim: agora eu coloco várias letras na palavra, oi, para a pessoa entender que eu quero ser fofa, né? Ou então manda um emoji assim de uma carinha para não ter esse tipo de ruído. A gente fica desesperado tentando dar conta da comunicação, correndo atrás disso, achando que a falha somos nós e não que é da Matrix a falha, né? Assim, é uma forma como a coisa funciona. E é isso, né? Assim, o encontro é um milagre, assim, nesse sentido, né? Como que a gente se encontra, comunica com o outro? Tem alguma coisa que não é só a comunicação, o que o outro fala, se é interessante, se não é. Tem coisas que a gente sente também que compõem Ó, a essa Lu falou assim, ó, possibilidade, né, do vou encontro. ser chata. O que você passou não é trivial. Imagina que tem 130 pessoas na fila. Exatamente. Não, e olha, Lu, você está falando, não deu um grande problema, né? Não, não, trivial não no sentido do problema do sistema. O sistema é um problema sério. A gente pode sempre melhorar o sistema, o mundo vai mudar, a gente vai melhorar de novo para adaptar ao mundo e assim a gente segue. Pô, claro que era um problema para as pessoas que estavam esperando na fila, né? Enfim, mas a comunicação, o exemplo da comunicação, ele é muito trivial, porque é isso, alguém instruiu o segurança que ele tinha que pedir o cartão, E né? Mas ele não qual que é o conhece o cartão? sistema E se para é o entender cartão qual a ou é a informação importante carteira, do né? cartão que ele Mas aí, deveria avisar gente, para as pessoas que elas precisam ter. a Sim, gente usa um quem sabe negócio disso é aqui em uma outra casa pessoa, e né? que a Isso está gente na leva também para cabeça o de outro, trabalho, que enfim. chama cross-check, tá? E eu acho que aí faltou um cross-check básico. Porque o cross-check é o seguinte: você fala um negócio, o outro repete para ver se entendeu. Ou repete praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, do tipo assim, cross-check de casa. Hoje eu vou buscar o Benjamin na escola. Hoje você vai buscar o Benjamin na escola. Você pode falar assim, gente, que malucos, né? Mas isso salva tanta. Eu falei, não falei que era você, falei que era você. O cross-check, ele existe em profissões básicas. Todo mundo já ouviu aquela cena de filme. É, cena de filme, de avião. O piloto tá assim, atenção, Sofisticadas, né? A380, pedindo permissão para a torre para pousar na pista F-19. A torre responde, A380, permissão concedida para pousar na pista F-19. Claro, tem um avião descendo ali, se ele errar a pista, Deus me livre, faz o cross-check. Outra profissão que faz isso, cirurgiões, né? Então tá lá a médica, ela pega e fala assim, tesoura. Aí a instrumentista, que eu sempre esqueço qual o nome que é o certo, fala tesoura. Alicate, usa alicate em cirurgia? Não sei. Pinça, pinça. Então, você pensa assim, claro, são Motosserra. profissões com risco de morte, né? De vida, não sei. Gente, mas a gente passa esses riscos também, todas as profissões. Como o mundo seria diferente com os cross-checkinhos, assim, né? Básico para as nossas comunicações, enfim. Chegou muita gente, viu, Francisco? Bem-vindo, bem-vindas, viu, quem chegou aí.
Eu acho que às vezes a gente pensa que é Desculpa. cobrança, né? Às vezes a coisa do cross-check a gente tem que estar muito Uhum. combinado Também, é com o isso. outro que a gente vai fazer Às isso para vezes não as pessoas parecer acham que é bobo, cobrança, né? né? Assim, gente, isso é meio tonto de fazer, e outras vezes parece que é cobrança, exatamente. Enfim, gente, como é que vocês estão aí do outro lado? Estão ouvindo? Estão pensando? Pensaram nas suas pausas? Como que vocês estão? A gente, antes de terminar, gostaria de dizer isso que o Francisco já disse antes, para quem chegou depois, que provavelmente não nessa terça, na outra terça, recomeçamos os conteúdos dos vídeos do canal, muita coisa nova para chegar, né? E que as lives, ai, gente, elas mudaram para quinta, tava tão bom na quarta, né? Mas sabe o que que é? Vou fazer aula quarta-feira, de noite. A minha professora resolveu que quarta é o dia da aula. Aí, depois de muitas discussões, a gente falou: vamos mudar o dia da live, porque essa aula é importante. Oh, que bonitinho, que delícia ver vocês, Cami! Ah, coraçõezinhos! Então, aí a gente achou que essa aula era importante, porque eu preciso estudar também, né, gente? Palhaços estudam, enfim, e a aula caiu na quarta. Então, a gente mudou nossas lives para quinta-feira. Espero que isso não tenha transtornado muito a vida de ninguém. E, enfim, é isso, certo, Francisco? Que? Certo. Eu lembrei de uma última coisa aqui que a gente estava conversando antes, Ah, daquela executiva do era. Twitter que dormia no escritório. Não salvou a pele dela, gente. Ela, para economizar tempo, a pausa que o corpo dela exigia, que é dormir, né, uma pausa assim, ela resolveu fazer no escritório porque ela estava tão tomada ali, né? Supondo aqui que ela tivesse tão tomada pelo trabalho que ela não conseguiu fazer outro tipo de pausa, né? Então, mas olha só que curioso, né? Eu lembrei daquela música do Gil, né? Ele era, como que é? Era um rapaz muito, Eu sei, eu não vou lembrar agora. que ele cuidava do seguro de vida da família e morreu atropelado na frente da empresa, da companhia de seguro, né? Com 25 anos, morreu atropelado em frente à companhia de seguro, né? Quer dizer, é uma correria assim que não assegura, que não garante, né? Porque a pausa dela, ela fazia do lado da mesa de trabalho dela, Vocês dentro da lembram, gente, uma empresa, mulher dormindo no e quarto saiu de foto dormir, dela, um rodou as redes tapa-olho no sociais, meio do viralizou isso. escritório, aquela coisa que você fala, para o mundo que eu quero descer. E aí, sei lá, foi agora. É, Foi tipo, beijo, tchau. demitida essa Também que semana é na empresa em daquele, massa, sei assim, lá que né? adjetivo que eu Tipo, posso usar, menor do consideração, Elon assim. Musk, né? Vamos dizer que aquilo não é exemplo para nada, para ninguém. Mas eles, gente, quanta gente acha que ele é o que tem, ou tem como ídolo um cara que, em matéria de pausas, ele desrespeita completamente tudo que a gente acabou de falar nessa live, os tempos orgânicos, ele nem deve saber o que é orgânico, ou saber se ouvir, enfim, não sei dele também, mas enfim, um mau exemplo para tudo isso que a gente está falando, que é necessário para o corpo, Enfim. necessário para a mente, para nossa saúde mental, né? Ó, o Dr. Pink falou assim: como palhaços estudam? Estudamos, né? As pessoas acham que não, mas a gente estuda. Bom, gente, é isso. Olha, tem gente chegando agora, que a gente já tá indo. Mas quinta-feira que vem, para quem não sabe, o que a gente faz aqui nessa live? Bate-papo. A gente gostaria que o papo fosse não só eu e Francisco. Quanto mais papo de vocês no meio, mais delícia é. Já teve gente que pediu para entrar na live, a gente ama, pode vir, pode entrar, pode conversar, tá bom? E o objetivo é a gente ir trocando, né? Conversando sobre esses assuntos que são tão importantes. Aí, a Vânia, acabou de chegar a Vânia, a gente vai ir, né, Francisco? Como diz o nosso filho, eu vou ir. A gente vai indo YouTubes, para quem quiser e a ver live fica depois. disponível Então, um na beijo para página. você, Quem quiser ver viu? depois Um beijo para inteira. todo mundo que entrou. Um beijo para Alfredo de México. Um beijo para todos, queridos, queridas. Muita, muita saudade. A gente vai se falando. Quinta que vem estaremos aqui, tá bom? Beijos!